Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de Deus Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos dando continuidade às palestras de Frei Inácio Larinhares sobre o livro Acidente de Maria. Estamos próximos ao chegar ao final do livro. E hoje eu vou falar sobre alguma coisa mais que uma disposição familiar. Segundo uma interpretação muito geral, repetimos, ele teria agido nesta cena como filho único, preocupado com o desamparo de sua mãe. Vamos indicar aqui as circunstâncias em que aparece, claro, que a intenção de Jesus incluía finalidades e perspectivas muito mais profundas. Numa análise cuidadosa do texto, é preciso lembrar que Jesus estabelece uma dupla corrente, uma descendente de Maria para com João, eis teu filho, e outra ascendente de João para Maria, eis tua mãe. Se fosse uma simples disposição familiar, estaríamos diante de uma redundância inútil, tanto do ponto de vista gramatical como do psicológico. Quer dizer, se Jesus se tivesse preocupado apenas em tomar medidas testamentárias para os últimos anos da vida de sua mãe, bastaria estabelecer uma só corrente de João para com Maria. João cuida com carinho de minha mãe até o fim de seus dias. Era suficiente. Podia ter evitado o resto. Para que estabelecer a corrente de Maria para com João? Era supérfluo. Prosseguindo a análise das expressões paralelas, eis teu filho, eis tua mãe, se nos mantivéssemos em um eventual alcance meramente humano, ele teria procedido com pouca delicadeza para com sua mãe. Explico-me. Era normal e de bom tom que Jesus solicitasse encarecidamente no último momento: João, cuida dela com carinho, trata-a melhor que a mim mesmo. Mas encarregar a mãe, e que mãe, de cuidar de João não era apenas supérfluo, mas também pouco delicado, diz Jefferson, né? Fazer expressamente a Maria a advertência de que ela devia apreciar João, deveria cuidar dele com o coração materno, teria sido não só desnecessário, mas pouco delicado. Toda mulher de sensibilidade normal o compreenderia e não era preciso que o dissessem, é muito menos que dissessem seu filho moribundo. Na Palestina daqueles tempos, e também nos nossos, havia um costume familiar de significação quase sagrada. Quando uma mulher ficava só, faltando-lhe o marido e filhos, recolhia-se automaticamente no seio da própria família. Maria, no sentido amplo da palavra, parentela, crã. Dentro desse costume invariável, quando Maria ficou sem marido e sem filho único, Jesus deveria tê-la confiado aos cuidados da família dos Zebedeus. Por exemplo, a tutela de Cleófas, esposo de Maria, que era irmã prima de Maria, e que também estava junto da cruz. Ou, no último dos casos, a tutela do mais velho dos Zebedeus. Lembrando que os judeus eram muito sensíveis aos direitos derivados da antiguidade. Considerando os costumes daqueles tempos, o encargo que Jesus fez a João deve ter sido muito estranho, a menos que estivesse à vista, muito patente outro sentido, partindo do fato que os que estavam junto à cruz
não estranharam a decisão de Jesus, vemos que eles perceberam da disposição testamentária algo mais que a formalidade jurídica. Entre parênteses, encontramos aqui diante de um formidável argumento indireto da virgindade perpétua de Maria. Se Maria tivesse tido outros filhos, seria absurdo, jurídica e efetivamente entregá-la aos cuidados de um estranho, ainda mais estabelecendo relações maternas filiais. É um fato incontestável que não precisa maiores esclarecimentos. Se Jesus quisesse encarregar João apenas do cuidado temporal de Maria, e porque Maria foi interpelada em primeiro lugar, se o encargo e a responsabilidade recair sobre João, ele é quem deveria ser interrogado em primeiro lugar. O que é mais importante anuncia-se, em primeiro lugar. Jesus estabelece, primeiramente, a relação descendente, recomendando a Maria que assuma e cuide de João, e como de um filho. Por aí se vê claramente que nessa dupla relação não se tratam nem interessam em primeiro plano os cuidados humanos. Não tinha sentido que Maria cuidasse de João, mas uma outra relação mais transcendental. Deve admitir-se que nas novas relações mãe-filho, o papel principal é desempenhado por Maria e não por João, e que a relação que no futuro a uniria a João tinha nela o seu ponto de partida, como acontece com toda mãe em relação a seu filho. Por hipótese, vamos interpretar as palavras de Jesus como se o Senhor quisesse ter uma delicadeza especial para com sua mãe, dirigindo-se algumas palavras de conforto, se fosse essa exclusivamente a intenção de Jesus, porque dirigiu uma expressão identicamente paralela a João. Seria estranho que com as mesmas palavras pretendesse consolar João, por mais predileto que fosse a sua mãe. Finalmente, como já dissemos, se Maria foi entregue a João, João também foi entregue, Maria cuidar de João. Isso era tremendamente estranho, porque a mãe de João, Maria Salomé, também estava presente. Teria sido uma ofensa para ela. O contexto cênico indica, portanto, que as palavras paralelas encerram uma carga de profundidade muito mais rica do que seu sentido direto parece indicar. Shalom para vocês e até a próxima, se Deus assim o permitir.